Hoje eu quero aprofundar o conceito de pecado. Depois de tratar com você o pecado como idolatria, como profanação do santuário, hoje eu quero ir um pouco mais a fundo e falar das consequências, ou melhor dizendo, falar do que é o pecado, o sentido do pecado na natureza humana. Depois disso, na próxima aula, nós vamos abordar o pecado como morte e como mal. Mas por ora, eu quero que você entenda algumas questões, algumas características daquilo que é o pecado, e eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo a desmistificar muitas coisas e também muitas incompreensões sobre o pecado. Para isso eu separei 3 partes ou 3 características daquilo que é o pecado. A primeira delas é o pecado como rebelião. Falar do pecado como rebelião não denota isolar o pecado ou individualizá-lo como meros erros morais, como, por exemplo, a quebra de uma lei. Não, a doença é muito mais grave do que isso. A infecção do pecado, ela alcança toda a humanidade e isso traz questões totalmente controversas e perverte o ser humano. Quando nós falamos de rebelião, nós estamos falando de virar as costas para Deus. Mas como que se dá isso? É interessante observarmos que o pecado, ele não é o elemento primário na criação. Ele é o elemento secundário, ele implica o abandono da origem. O elemento primário é a criação, a boa criação de Deus, e o elemento secundário é o pecado que corrompe essa boa criação de Deus. Portanto, o ser humano no pecado, preso no pecado, necessita de redenção. E essa redenção não limita-se apenas ao ser humano em si, isolado, mas a toda a criação. O pecado é um desvio deste início glorioso de Deus e requer redenção. Esse é um ponto que nós precisamos estar completamente inteirados. Falando do pecado como rebelião, nós falamos da separação de Deus. Pecado implica separação de Deus. Eu convido você a lembrar-se do filho pródigo. Ali nós temos uma imagem muito próxima daquilo que é o pecado, quando o filho exige a herança e sai da casa do pai. Ele se separa do pai para viver às suas próprias custas, ou seja, o filho vira as costas para o pai. Nesse sentido, o pecado nada mais é do que virar as costas para Deus. Por isso que eu disse que é muito mais do que uma mera quebra de lei ou um mero aspecto moral. A doença do pecado é muito mais profunda e ela implica num abandono, num virar as costas para Deus. E aqui nós estamos falando de algo relacional. Ou seja, o pecado ele rompe a relação com Deus, mas não apenas com Deus. O pecado, ao romper a relação com Deus, nós também rompemos a relação com o próximo. E ao romper a relação com o próximo, nós também rompemos a relação com a criação. Não é à toa que a criação geme em busca ou aguardando, melhor dizendo, a redenção. Mas eu posso aprofundar ainda mais isso e falar que o pecado não apenas rompe a relação com Deus, com o próximo, com a criação, mas também comigo mesmo. O pecado me aliena e corrompe em mim a minha vocação de servir e espelhar a imagem de Deus. Mais uma vez eu insisto, por isso o ser humano e a criação precisa de redenção. Redimido do cativeiro do pecado. O pecado, ao romper a relação, ao separar o ser humano com Deus, faz com que esse ser humano viva às suas próprias custas. E isso perturba o mundo e o transforma. Para ver as consequências do pecado, basta ligarmos os jornais e veremos as tragédias, veremos filhos matando pais, pais matando filhos, estupros e coisas horripilantes. Coisas que vão mostrar aquilo que é a devastação da criação entregue ao pecado. Falar de pecado é falar de coisa muito séria. Falar de pecado é falar de algo que ofende a natureza de Deus, a santidade de Deus. Mas aprofundando mais isso e falando do pecado como quebra de relação, nós estamos falando da relação com o outro, com o próximo, com o outro que não sou eu. Ao falar dessa relação com o outro, nós falamos do pecado como uma relação falseada, ou seja,
O outro passa a ser visto como um objeto utilizável. O pecado, ao romper a relação, ao falsear a relação, ela faz com que um utilize o outro de modo egoísta. Isso é muito nítido em muitas amizades, até mesmo no seio familiar, quando o filho ele depende do seu pai e depois ele vira as costas quando o seu pai precisa dele. Isso é um pequeno exemplo de quando uma relação é falseada, quando há um interesse de troca. Eu me relaciono com o outro para poder buscar alguma informação ou algum bem. Quando esse outro não possui ou não pode me dar o que eu quero, eu rompo essa relação. Isso tudo é consequência do pecado, o pecado de quebra de relação. O pecado como rebelião, o pecado como virar as costas para Deus. Quando eu viro as costas para Deus, tudo mais torna-se degenerado e a minha vida torna-se uma vida corrompida pelo pecado. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, o pecado como rebelião. Mas o segundo ponto, que está totalmente ligado com esse primeiro, nós podemos classificá-lo como o pecado como apostasia. Isso implica em desobediência, desconfiança. Quando nós olhamos para o Éden e verificamos aquela cena no qual a serpente conversa com Eva, ali está não apenas a desobediência, mas a desconfiança no Deus que fez a aliança. E quando o ser humano dá ouvidos à voz da serpente, ele perde o direito à árvore da vida. Ele é expulso da presença de Deus, como nós observamos no Éden, e isso está totalmente claro dentro dessa perspectiva de quebra de relação. Ou melhor dizendo, o pecado, como apostasia, provoca uma mudança na relação do ser humano com Deus, porque o ser humano passa a desconfiar de Deus. Na verdade, o ser humano passa a querer ser como Deus, porque o pecado como apostasia e o pecado como rebelião torna o ser humano o seu próprio Deus, o centro de si mesmo. Isso implica na relação também com o outro ser humano, porque quando o ser humano ele deseja ser como Deus, que essa é o ponto principal do pecado dentro da perspectiva da idolatria, o outro é uma ameaça que precisa ser eliminada. Daí vemos o tanto de assassinato, o tanto de homicídio, nós observamos também o tanto de coisas que a televisão, que o rádio, que o jornal nos mostra. Basta abrirmos a janela e vamos observar esse ponto fulminante dentro da doutrina do pecado. A prática está ali bem na nossa frente. Isso é misterioso. É muito difícil entender essa complexidade do pecado. Mas o fato é que é uma realidade aos nossos olhos. O ser humano que encurva-se sobre si mesmo, desejando ser como Deus, vê o outro como uma ameaça. Nesse sentido, o ser humano também precisa de redenção. Redenção, porque no momento que o ser humano é salvo do pecado, é restabelecida a sua relação com Deus, com o próximo e com a criação e também consigo mesmo. Nós estamos falando de uma restauração da vocação que foi bagunçada por conta do pecado. Nós vamos falar disso com mais profundidade em outras aulas, quando trabalharmos a salvação, o tema da soteriologia. Ao refletir sobre o pecado como apostasia, o pecado como rebelião, nós também podemos entender o pecado como uma independência. É o ser humano querendo caminhar com as suas próprias pernas, mas sem Deus. É o ser humano buscando ser o centro de si mesmo. Mas o ser humano, ele precisa estar perdido em Deus e não perdido em si mesmo. O ser humano conectado com Deus, ele alcança o clímax no qual ele foi criado, porque Deus o quis assim. Mas o ser humano alienado de Deus, ele jamais alcançará esse clímax. Pelo contrário, ele sempre vai errar o alvo. O filho pródigo é um outro exemplo disso. Mais uma vez um exemplo disso, porque nós olhamos esse jovem sair da casa dos seus pais buscando a independência. Nós falamos de vida com Deus. A vida com Deus é a vida na direção de Deus. O ser humano perfeito e verdadeiro que nós vemos no Messias, em Jesus de Nazaré, é aquele no qual nós somos renovados segundo a sua imagem. É, de fato, a libertação do pecado. Só que uma coisa é interessante, talvez você possa criar algumas perguntas na sua cabeça e essas perguntas girar da seguinte forma. Interessante, tudo isso que você falou, professor, é muito interessante, a profundidade, a complexidade, mas a questão que surge é, todos
todos os seres humanos têm consciência desta profundidade, desse abandono de Deus e dessa apostasia, desta rebelião? O fato é que nem todos que pecam têm conhecimento dessa profundidade, só que isso não altera o fato. Por quê? Porque o pecado é muito mais profundo do que aquilo que se apresenta na mera consciência. O pecado é uma doença tão profunda que a pessoa infectada pelo pecado, ela vai agir segundo o Senhor que a domina, que é o pecado. Por isso que eu insisto mais uma vez, o ser humano e a criação precisam de redenção e o ser humano não consegue se salvar, ele é salvo. Isso é obra da graça do Deus gracioso e do Deus misericordioso. Por esse motivo, o ser humano precisa de revelação. A revelação de quão pecaminoso ele é, a revelação de quão errado ele está e o quão ele precisa da salvação de Deus. O ser humano não consegue caminhar com as suas próprias pernas até o seu futuro escatológico pleno da nova criação. Ele precisa morrer, ser identificado com a morte de Cristo para viver a vida da nova criação, a nova vida que é fruto, que é resultado da ação de Deus e que é antecipada a nós pelo Espírito da vida, o Espírito que preenche todas as coisas e que nos faz uma nova criação. Então o ser humano, mesmo que ele não tenha consciência da profundidade do seu pecado, ele precisa reconhecer, porque a revelação de Deus, o Cristo que se faz carne e o encontro com Deus absoluto nos faz cair de joelhos diante da nossa miséria. Reconhecemos a nossa miséria porque estamos diante do puro daquele que é santo, perfeito, reconhecendo que nada podemos fazer por nós mesmos. O ser humano necessita de Jesus Cristo. Jesus é a única esperança para toda a criação. Portanto, o pecado nada mais é do que abandono de Deus por parte dos homens. Lembre-se disso. Dentro do viés do pecado, o pecado significa abandono de Deus. O ser humano foge de Deus. O ser humano não quer Deus. O ser humano é aquele que se afasta e se rebela contra Deus. E aqui chegamos ao nosso terceiro ponto, que é o pecado como ação total, o pecado como totalidade. Falar do pecado como totalidade implica dizer que não é uma parte do ser humano que peca, mas todo o humano. Nós estamos falando desse modo de uma ação total que compreende todas as características e todas as dimensões do ser humano. O ser humano é pecador e não parte dele. E o quartel-general no qual o pecado está comandando é o coração. O coração do ser humano que é enganoso e corrupto. Olha aqui comigo Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É do coração que vem todo tipo de impureza. Não é à toa que Jesus, ao contar uma parábola e ao explicar essa parábola do coração impuro, ele vai dizer que do coração surge prostituição, miséria, lascívia, adultérios, assassinatos e etc. Porque o coração do ser humano é mau, o coração precisa ser curado. E quando Jesus apresenta a realidade da doença, em seguida ele traz a cura, porque ele é o médico que veio para os pecadores e não para os sãos. Jesus é a cura da doença do pecado. O pecado só pode ser curado mediante Jesus Cristo, aquele que inaugura a nova criação, aquele que inaugura o reino de Deus. Por isso, há esperança para todas as pessoas. Não há ninguém na face da terra que não possa ser alcançado por Jesus e ser curado, transformado e feito uma nova criação. Desse modo, eu e você precisamos urgentemente anunciar que o Rei Jesus é aquele que perdoa pecados e transforma todas as pessoas, transforma a criação para ser a morada de Deus, o templo de Deus, como nós vemos em Apocalipse 21. Logo, o pecado não é a palavra final. A palavra final é ressurreição, porque Jesus venceu a morte e nos livra do pecado. Na próxima aula, nós vamos continuar refletindo mais sobre essa questão do pecado, abordando questões do sofrimento e da morte e com uma atividade muito interessante. Portanto, fique atento,
leiam os textos que nós colocamos na plataforma e creia que o Messias é aquele que venceu o pecado. Deus te abençoe e até mais.